Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam orgulhos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. A cada um segundo as suas obras. Quando eu leio essa frase ou quando eu medito a respeito dela, eu encontro aí a lei de causa e efeito. Porque se nós, ao que realizamos, teremos depois, mais adiante, o resultado, seriam as nossas obras resultando naquilo que nós vamos receber no futuro imediato ou mais longe, isso nos dá uma ideia da lei de causa e efeito. Na verdade, no curso de todas as nossas existências, essas existências que nós vamos aprendendo, vamos somando experiências e que vão constituir o nosso acervo, elas vão falar por nós. As nossas obras falam por nós, aquilo que somos, as preferências que temos, aonde erramos, aonde acertamos. É que nem sempre nós nos damos conta dos acertos. Muitas vezes as pessoas estão comentando dos próprios erros, das próprias imperfeições, dizendo que não terão um bom lugar no plano espiritual, porque quem somos nós? Nós, às vezes, até chegam ao extremo de dizer, nós somos vermes, nós somos imperfeitos. Sim, nós somos imperfeitos, mas nós já estamos agora num outro sentido a respeito da vida. Nós temos uma consciência, nós já despertamos, e isso é muito importante. A lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje, e o meu hoje é a construção do futuro. A lei de ação e reação é uma lei física. O Isaac Newton apresentou isso ao mundo na terceira teoria sobre as leis físicas. Ele escreveu um livro exclusivamente para fazer essa apresentação. Então, esta é uma lei física, inflexível, acontece sempre do mesmo jeito, não há como fazer nenhuma alteração. E a lei de causa e efeito é o arbítrio do espírito, por isso que a lei do livre-arbítrio funciona. Então nós podemos modificar as provas. Nós, ao longo das nossas escolhas, nós semeamos situações. Tudo que nós vamos semeando, ela tem um potencial, é uma semente. Essa semente pode ser uma semente luminosa. Algumas delas caem ao longo do caminho e não são tão generosas na sua colheita, mas é obrigatório que essa colheita seja feita por nós. Isso nós não podemos delegar a ninguém. Então a lei de causa e efeito é uma lei justa. Jesus disse, aprendeste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos, fazei bem àqueles que lhes desejam mal,
E Jesus nos está ensinando a perdoar, nos ensinando a entender aqueles que nos fazem mal. Porém, a ideia antiga era essa exatamente, que está inclusive na Bíblia, olho por olho, dente por dente, ou seja, vingança. Se uma pessoa desse uma facada, uma situação qualquer de agressão, violência a uma pessoa, o que era entendido à época? Que a família ou a própria pessoa, se não tivesse sucumbido, que deveria fazer o mesmo àquele que agrediu. Então, havia sempre essa coisa de olho por olho. O que fizeste comigo, também vou fazer contigo. Essa era a ideia da época. Mas Jesus veio mudar isso. Veio mudar essa lei antiga que, na verdade, era uma lei de violência, era uma lei de agressão. Hoje, a ideia é outra. Nós devemos procurar compreender aqueles que, inclusive, na atualidade, promovem a violência. Se eu cometo um erro com alguém, eu não necessariamente preciso ser agredido pela outra pessoa também. Se fosse assim, o mal jamais acabaria na Terra. Se alguém matou um indivíduo e precisa morrer também, a iniquidade continuaria na Terra como um processo infindável. Mas a lei de causa e efeito, em sua definição espírita, é uma lei em que nós recebemos da vida aquilo que fazemos, mas podemos também, quando fizermos e cometermos os nossos erros, que é muito natural do processo evolutivo, gerar novos aprendizados a partir do bem. Então, se eu cometi um erro hoje, e que o cometemos e voltaremos a cometer outros, nós podemos corrigi-lo com o bem. Muitas vezes nós vemos assim os crimes hediondos, as vítimas desses crimes hediondos, e lembramos sempre de orar pelas vítimas, de ter um pensamento de compaixão. Mas esquecemos dos agressores, esquecemos daqueles que promoveram a violência, que são muito necessitados. São pessoas ainda infelizes e que estão dentro desse primarismo de violentar as pessoas, de fazer com que elas recebam ações de perversidade, de maldade. Mas Jesus nos ensinou, e a doutrina espírita veio trazer de volta os ensinamentos do Mestre. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio. Ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir, e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Portanto, nada de olho por olho, dente por dente, mas sim amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar aos inimigos é difícil, mas nós podemos começar aprendendo o amor e o amar. O amor é o sentimento e o amar é o sentimento em ação. É promover o amor, é distribuir, espalhar, divulgar, fazer o bem, sem querer qualquer recompensa, sem ter ideia de uma recompensa, mas fazer o bem pelo bem, porque o bem nos faz bem. E é isso que nós agora entendemos, de acordo com o que o Espiritismo nos mostra, trazendo os conceitos do Cristo, trazendo os seus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los. Jesus está fazendo muita falta no mundo atual, por isso é injustiça. Nós também começamos a entender que se existe injustiça, existe alguém que cometeu a injustiça. Mas nós, se olharmos numa visão geral, nós vamos começar a compreender que a justiça divina que impera no universo, ela é perfeita. A injustiça é a parte dos homens, das criaturas humanas, que cometem essas atrocidades. Mas no fundo,
aquele que é o injustiçado, aquele que é a vítima, nós de repente começamos a perguntar, seria ele tão inocente? Seria essa pessoa vítima dessa agressão, dessa situação? Ela seria uma pessoa que estava sofrendo isso injustamente? Como seria essa lei? Há uma impossibilidade de injustiça perante a lei divina, porque a justiça do Pai, ela é equânime e abrange todas as criaturas. Ainda estamos, isso é um fato, procurando entender como funcionam essas leis. Por isso que no dia a dia surgem algumas dificuldades para entender, olha, mas realmente existem situações no mundo, situações que acontecem comigo, que aparentemente eu sou levado a acreditar que eu estou sendo castigado por algo que eu fiz nessa ou em outra vida. Isso a gente pode comparar com uma criança que se sente castigada e ir para uma escola para aprender, ler, escrever, ser um cidadão de bem. A escola não serve para castigar ninguém. Ela serve para educar, para auxiliar o crescimento daquele aluno, daquela criança. E é assim que nós temos que entender a vida na Terra. Quando nós olhamos a diversidade que existe no mundo atual, essas lutas, essas variações que nós encontramos entre determinados povos e outros, alguns passando necessidades extremas. Nós sabemos que bilhões de pessoas estão na linha da miséria. E aí perguntamos e de repente achamos quanta injustiça existe. Aquelas criaturas estão passando injustamente porque não fizeram mal algum. Porém, a reencarnação nos dá a resposta para isso. Aquilo que hoje nós estamos passando é resultante do nosso ontem, do nosso passado. Ao nosso redor, quando nós saímos pela rua, nós estamos vendo ali as consequências da lei de causa e efeito. Suicidas que voltam apresentando deformidades físicas, lesões mentais, tudo isso é lei de causa e efeito funcionando o tempo todo. Há uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Bernardino, e que ele diz o seguinte: quando vemos as pessoas sofrendo, nós devemos perguntar a nós mesmos, o que posso fazer para minorar o sofrimento dessa pessoa? Qual poderia ser a minha contribuição para que a criatura tenha a sua dor, o seu sofrimento amenizados? E aí sim nós vamos partir para uma ação, que seria uma ação altamente firme no entendimento, entendendo o porquê daquela dor. E aí sim, nós estamos também inseridos na justiça de Deus, que a todos abrange de uma forma equânime. E isso é o que o Espiritismo ensina para todos nós. Bem, à luz da doutrina espírita, só há um destino marcado para toda criatura humana. Em qualquer latitude, em qualquer longitude, neste ou em outros mundos, é o nosso destino de evoluirmos, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Esse é o destino que Deus nos deu para todas as criaturas. É verdade que não sabemos profundamente, no sentido pleno, o que é o Criador, mas com pouco que nós já temos condições de recolher do Criador, certamente todas as suas leis, sem nenhuma única exceção, são baseadas no amor, na caridade, no carinho. Para quem? Para nós, seus filhos. Nós vemos pessoas que falam assim, é a vontade de Deus, diante de uma tragédia, diante de alguma coisa. Não é que a vontade de Deus fosse que acontecesse aquela tragédia. A tragédia acontece porque é a resposta da lei da natureza em relação aos desatinos que o ser humano está cometendo. Quando existe um desastre coletivo, desencarnações coletivas, as pessoas falam, vontade de Deus, Deus quis assim. Seria então Deus marcando aquelas pessoas para passar por aquele sofrimento, por aquelas situações dolorosas, como nós às vezes ficamos sabendo. Muitas vezes nós empregamos palavras, ideias, conceitos, como punição, como castigo, como sofrimento, como dor, para designar, para a gente entender como funcionam as leis de Deus. Isso não é verdade, isso é um grande equívoco. É bem
impossível que Deus estivesse ali determinando com a sua vontade para que aquelas pessoas, precisamente aquelas, passassem por esse tipo de sofrimento. A vontade de Deus se expressa nas leis. E se nós infringimos as leis, vem a sanção correspondente. É claro que nós aí estamos inseridos na lei de causa e efeito. O que eu fiz, a causa dos meus desatinos, geram um efeito que eu posso passar por esse efeito, por esse resultado, imediatamente, ou de uma outra maneira, de uma forma mais distante, pode vir o resultado das minhas ações ainda nessa encarnação ou encarnação seguinte. Isso acontece muito. Portanto, a vontade de Deus, ela existe sim, mas nas leis que imperam no universo. E o ser humano, com o seu livre-arbítrio, é que vai infringir as leis e aí as consequências virão. Aquilo que detemos é o que estamos colhendo do passado recente ou do passado mais longínquo. E aquilo que vamos colher amanhã resulta da nossa semeadura do presente. Quando nós vemos determinados cataclismas, nós às vezes nos perguntamos por que isso? Mas temos que compreender que os seres humanos que estavam ali naquela região, que habitavam ali proximamente ou ali no próprio local, estavam incorrendo muitas vezes em situações tão danosas, prejudicando a natureza, prejudicando vibratoriamente o nosso planeta, e a resposta vem, que as entranhas do planeta se abrem, e aí surge o terremoto, surge alguma coisa, que nós sabemos que é a acomodação das placas tectônicas, mas visto pelo lado espiritual, tem uma causa cujo efeito muitas vezes é assim aterrador. Quando nós sabemos que aquilo que nós legamos para a vida lega para nós passamos em nossas ações a refletir muito mais aquilo que deixaremos na vida e o que faremos. Então, a justiça divina, ela deixa dentro das nossas consciências, a responsabilidade de nós andarmos em acordo com o bem. Então, se nós fazemos o mal e nos sentimos mal, é para que nós saibamos que existe toda uma responsabilidade a ser assumida. A gente para de jogar a culpa nos outros pelos nossos problemas, pelas nossas infelicidades, e passamos a entender que somos nós mesmos os geradores daquilo que nós estamos recebendo. Se eu estou cometendo atitudes e ações danosas, desequilibradas, é porque eu estou desequilibrada. Não que eu sou desequilibrada, mas eu estou momentaneamente. Um dia alcançarei uma condição melhor, alcançarei meu equilíbrio a partir do despertar, de despertar para a realidade e para o sentido da vida. Essas pessoas que estão sofrendo, elas estão num processo de depuração. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela diz assim: a dor não tem uma função punitiva, mas educativa. Porque o ser humano, se ele não caminha pelo amor, ele vai, aos poucos, receber o aguilhão da dor, porque ele mesmo é que está infringindo as leis da vida, as leis do universo, e com isso a dor é que vai despertá-lo. Ele vai cair ele vai começar a pensar nas suas atitudes, a fazer uma avaliação. Isso acontece. Nós vemos nas reuniões mediúnicas espíritos obsessores que se apresentam muito arraigados ainda à maldade, com aquelas ideias de vingança, e que em determinado momento caem na realidade, caem em si e começam a pensar naquilo que fizeram e naquilo que está diante deles. Mas o importante é saber que nós temos diante de nós a imortalidade. E com isso, nós temos que, aos poucos, através de vidas sucessivas, resgatar a nós mesmos, nos redimirmos. E aí, então, nós temos uma caminhada muito melhor, porque ela estará dentro das leis divinas e, com isso, nós nos enriqueceremos espiritualmente. São reflexos das ações atuais,
mas também são reflexos das nossas ações de nossas vidas pretéritas. Então, se não achamos a causa e vemos os efeitos só hoje, precisamos tentar buscá-las no passado. E se não a encontrarmos, simplesmente devemos nos dedicar ao bem. Quando nós trabalhamos no campo do bem, quando nós estamos ajudando o próximo, quando nós sentimos que estamos doando de nós mesmos, isso é um momento maravilhoso, porque a nossa alma se planifica e nós esquecemos das nossas dores, dos nossos problemas, porque estamos pensando no próximo, porque estamos tentando atenuar a dor do próximo, compreendendo que junto a nós tem alguém com sofrimento muito maior e que nós podemos estender a mão, que nós podemos minimizar aquele sofrimento e ajudar aquela pessoa a sair daquele processo. E enquanto nós fazemos isso, nós mesmos estamos no caminho da nossa redenção pessoal, na mudança total e plena que nos ajuda a uma vida melhor. Então somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Somos os herdeiros da nossa própria existência. Estamos retirando da vida o eco, aquilo que nos oferecemos para a vida, nesta ou em outras existências. E aquilo que fazemos hoje no presente é a semeadura do futuro. Por isso, nesse pensamento didático linear de passado, presente e futuro, a lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque as pessoas precisam sentir que o que falta na vida delas, porque estão muitas vezes passando por dificuldades as mais diversas, o que falta na vida delas, vão encontrar vibratoriamente na casa espírita, porque as pessoas que ali estão e que fazem esse atendimento e que estão trabalhando juntas e que formam as equipes da casa, os trabalhadores de maneira geral, estão acolhendo aquela criatura, estão compreendendo o seu sofrimento e a sua necessidade de estar ali sentindo amor. Um abraço, uma palavra, um sorriso, alguma coisa que possa dar ideia que ela está ali numa escola, num lar novo que ela está encontrando, porque às vezes o lar da pessoa está em litígio e aí ela encontra ali esse lar de almas, de pessoas amorosas. Os espíritos influenciam o nosso livre-arbítrio, uma aproximação espiritual de um benfeitor, nos sugerindo uma boa ideia, que aceitamos, ou de uma entidade infeliz que nos incline para o crime, e se a gente cede, a gente pode igualmente ceder para uma atitude sob uma influência espiritual. Todos aqueles que se aproximam da doutrina espírita e que a doutrina espírita passa a ser introjetada na vida da criatura, porque ela assimila esses conceitos e depois vai projetá-los na vivência, essas pessoas, nós todos, já estamos despertos para uma realidade maior. E aí, a lei de causa e efeito, nós vamos, a partir do que estamos fazendo agora, preparando alguma coisa para o futuro. Tudo o que fazemos, que é uma causa, tem um resultado, tem um efeito. E se nós observarmos o universo todo, nós vamos entender também, falando acerca de Deus, nosso Pai, que é uma inteligência suprema. E ali nós observamos que a causa de tudo só pode ser um ser supremo, porque os efeitos são efeitos de uma inteligência que supera a qualquer coisa que nós compreendemos. Portanto, a lei de causa e efeito, ela é perfeita e nos ensina como devemos nos comportar. Existimos na Terra e no mundo espiritual através da ligação com a espiritualidade superior. A prece, o passe, o comparecimento na casa espírita visam a nossa libertação de nós mesmos, que os piores obsessores somos nós mesmos, com nossos pensamentos obsessivos, nossas paixões inferiores. A nossa reeducação à luz do Espiritismo tranquiliza a nossa alma, impede que continuemos a nos castigar, a boicotarmos nossas possibilidades, a caminharmos tranquilo no amar ao próximo como a si mesmo, através do trabalho e do amor.
João relata a partir do capítulo 13 e dos versículos 30 a 31, João vai relatar, após a última ceia, aquilo que Jesus vai conversar com os discípulos. Eram 11, porque Judas havia saído da sala após a cerimônia do lava-pés. E Jesus então vai dizer: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está dizendo que é um novo mandamento. Ele já havia ensinado o mandamento maior, a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas naquele instante em que ele se despede da vida física e que os discípulos, os 11, não sabiam disto, não sabiam o que ia acontecer quando saíssem lá fora, estavam ainda dentro do local da última ceia, Jesus está mostrando que o amor que ele dedica aos discípulos é para eles um novo mandamento, ensinando que nós devemos aprender a amar como ele amou a todas as criaturas. E é importante entender que quando Jesus fala para os discípulos, ele fala para a humanidade toda. Eles, os 11 ali, representam a humanidade de todos os tempos, dos tempos por vindouros. Jesus está ensinando um amor dentro da gradação que ele dedicou e dedica a todas as criaturas. Portanto, essa outra dimensão de amor é o que nós devemos entender. É difícil amar assim, nessa plenitude? Claro. Nós ainda estamos muitas vezes com os nossos sentimentos, com o nosso amor numa fase ainda de desabrochar, mas a partir do instante em que nós deixamos que este amor venha à tona e possa, então, estar presente nas nossas atitudes, a partir daí, cada vez mais, nós vamos aprender a amar. E amar faz bem àquele que ama. Portanto, o amor e o amar são as regras áureas que Jesus deixou para a humanidade. Compreendendo a sabedoria. Eu perdoo todos aqueles que me fizeram chorar. Eu perdoo todos aqueles que me decepcionaram. Eu perdoo todos aqueles que me traíram. Eu perdoo todos aqueles que me mentiram. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Eu perdoo todos aqueles que me perseguem. Eu perdoo todos aqueles que me odeiam. Eu perdoo todos aqueles que me feriram. Eu perdoo todos aqueles que me humilharam. Eu perdoo todos aqueles que me rejeitaram. Eu perdoo todos aqueles que me abandonaram. Que eu possa substituir ressentimento e mágoa por aceitação e compreensão. Que eu possa substituir a raiva por calma. Que eu possa esquecer tudo aquilo que me dói e me faz sofrer. Que as infelicidades de outros tempos
não sejam mais um fardo para mim. Eu também me perdoo e peço perdão a todos aqueles a quem de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, fiz chorar, decepcionei, traí, ofendi, persegui, odiei, feri, humilhei, rejeitei e abandonei. Que assim seja, graças a Deus.